Olá pessoal, tudo bem? Em dezembro de 1956, 4 pacientes dariam entrada em um hospital, numa cidadezinha localizada no sul do Japão chamada Minamata. Em comum, eles sofriam de surtos psicóticos, tremores, convulsões e coma. Os médicos inicialmente ficaram confusos com esse sintoma, mas o esclarecimento da história levaria a um dos mais célebres e trágicos desastres ambientais da história da humanidade, o incidente de Minamata. No contexto do vídeo de hoje, e dando continuidade à questão dos elementos traço e elementos tóxicos no contexto ambiental, nós falaremos um pouco dos problemas relacionados à contaminação ambiental por mercúrio. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, vinculado ao Instituto do Mar, e esse é um canal de Química Ambiental. Vem com a gente! Muitos elementos químicos podem ser danosos ao ambiente, como nós discutimos no nosso vídeo anterior. A propósito, se você não viu o vídeo anterior, acho conveniente que você veja primeiro antes de ver esse. Vou colocar num card aqui em cima ou aqui em cima, para que você possa ver e depois volta para esse, ok? Pois bem, embora nem todos os elementos da tabela periódica possam ser considerados metais pesados, uma boa quantidade deles é capaz de causar toxicidade. Então, pode ser referido como elemento químico tóxico. Aqui, no nosso primeiro slide, eu pincei alguns elementos que são reconhecidamente tóxicos para organismos vivos, né? Entre eles o cobre, o estânio, o chumbo, o mercúrio, que é o tema do vídeo de hoje, o alumínio, o cádmio, o zinco. Lembrando que esses não incluem todos os elementos tóxicos, mas certamente alguns daqueles que são mais discutidos e investigados na literatura científica. Lembrando que os elementos tóxicos, eles podem apresentar comportamentos como mostrado nesse gráfico, ok? Esse gráfico nós já utilizamos em um vídeo anterior, mas eu achei conveniente trazer ele aqui de novo. O que ele mostra? O percentual das funções biológicas em um organismo relacionado com a concentração desse elemento, seja na dieta, seja no meio em que o organismo vive. Perceba que em baixas concentrações esse elemento costuma ser tolerável, mas na medida em que nós observamos um aumento nas concentrações, nós entraremos em uma faixa em que esse elemento passa a causar toxicidade, podendo inclusive levar os organismos à letalidade. Esse comportamento é observado praticamente para qualquer elemento não essencial. O que vai diferenciar são as faixas de tolerância e de toxicidade, que para um elemento vão ser mais baixas e para outro serão mais elevadas. Considerando as fontes dos elementos tóxicos, várias atividades humanas são responsáveis por aportar esses elementos no ambiente, tá? Entre essas fontes nós temos, por exemplo, mineração, indústria, a agricultura, a indústria metalúrgica, esgoto, a própria corrosão de estruturas metálicas, a queima de combustível. Tudo isso pode remobilizar elementos de uma determinada origem natural, né, fazendo com que a partir daí ocorra um aporte antropogênico que, em geral, pode gerar consequências devastadoras para o ambiente. Como nós mencionamos, o mercúrio talvez seja um dos elementos mais célebres da tabela periódica por causa da sua elevada toxicidade e devido ao fato de ter ficado bastante famoso no incidente de Minamata. Então o mercúrio ele é um elemento químico com número atômico 80 e massa atômica 200. Esse elemento ele tem uma particularidade, ele é líquido na temperatura ambiente. Tá? Ele se comporta em meio aquático como uma base fraca, e esse elemento ele pode ser originário tanto do intemperismo de rochas, como do vulcanismo, como de incêndios naturais. Tá? Agora, quando nós falamos nas aplicações cotidianas do mercúrio e, consequentemente, nas formas como esse elemento pode, a partir dessas aplicações, chegar no ambiente, existe também uma infinidade de possibilidades. Tá? Então, nós sabemos que o mercúrio é largamente utilizado na mineração, em um procedimento chamado amalgamação do ouro. Ele é utilizado em instrumentos de medição, como termômetros, barômetros,
em alguns tipos de lâmpadas, baterias, em explosivos, tá? E ele também pode ser resultado da combustão ou da queima intencional, tanto de áreas florestadas, como de lavouras, ou mesmo da queima de biomassa. Nós sabemos que o mercúrio ele é explorado através de um mineral conhecido como cinábrio. O cinábrio, na sua forma elementar, ele vai ser sulfeto de mercúrio, ok? Após sua extração, ele é transformado, processado, dando origem às formas de mercúrio que têm aplicações industriais ou cotidianas. Pois bem, o uso exacerbado de mercúrio, assim como as atividades que os lançam no ambiente, faz com que ocorram várias emissões globais desse elemento. Esse mapa, emitido pela US EPA em 2018, mostra as emissões de mercúrio em caráter global. Vejam que algumas regiões, principalmente ligadas a países menos desenvolvidos, atingem escalas de emissão mais elevadas aqui, como ocorre, por exemplo, nessa região norte aqui da América do Sul, né, parte da região amazônica, em alguns países da África, Índia, China e alguns países aqui da Indonésia, das Filipinas. Tá? Porém, também há emissões relevantes em países altamente industrializados, como os Estados Unidos e a Comunidade Europeia. E que atividades específicas respondem pelas emissões mais importantes de mercúrio? Veja bem, atualmente estima-se que cerca de 2.200 toneladas de mercúrio são emitidas anualmente, das quais a maior parte vem da mineração, mas é a mineração em pequena escala, tá? Ou garimpos clandestinos. Queima de carvão responde por uma parte substancial, produção de metais não ferrosos também é importante, produção de cimento, produtos de consumo que incorporam mercúrio na sua composição, que ao serem mal destinados acabam lixiviando, queima de biomassa, indústria metalúrgica, indústria de clorossoda, incineração de lixo, refino de óleo, queima de óleo e gás e cremação. Essas são as mais conhecidas fontes, né, de emissões de mercúrio. Obviamente, essas fontes elas diferem um pouco entre países. Por exemplo, no Brasil, as nossas principais fontes estão relacionadas a dois aspectos, inclusive separados no tempo e na geografia. Por exemplo, as emissões de mercúrio ligadas à indústria de clorossoda eram muito importantes no Brasil até a década de 80. Porém, devido à implementação de algumas legislações, a indústria de clorossoda buscou mecanismos alternativos, de forma que hoje ela responde por uma quantidade bem menor das emissões de mercúrio no Brasil. Por outro lado, em outra região do país, na região norte, principalmente na região amazônica, nós temos largas emissões de mercúrio, resultante exatamente do uso para amalgamação de ouro em garimpos de pequena escala ou ilegais. O mercúrio ele pode chegar no ambiente, como nós já falamos, de diferentes maneiras. Vejam aqui na imagem. Ele pode ser emitido naturalmente, por exemplo, através de processos como erupções vulcânicas, ou ele pode ser emitido através de fontes antropogênicas, cidades, todas as fontes que a gente mencionou anteriormente. Uma vez que ele é lançado, ele pode ir para a atmosfera, onde ele pode sofrer processos de transformação oxidativa, ou ele pode escoar através de transporte superficial ou subterrâneo para corpos d'água. Tá? No que diz respeito a essas formas de aporte, vou colocar aqui um card de um vídeo que nós falamos de dinâmica de contaminantes para que vocês possam relembrar. Tá? Isso se aplica também ao mercúrio. Pois bem, uma vez nos corpos d'água e sofridas as transformações oxidativas, o mercúrio se habilita a ser metilado, ou seja, ele vai se ligar a um grupamento metil. Isso acontece normalmente mediado por atividades de micro-organismos. Em geral, quem faz a metilação do mercúrio são bactérias ou arqueias. Esses organismos conectam esses grupamentos orgânicos no elemento, dando origem a um composto que agora será um organometálico, né? Organo por possuir um grupamento metil, tipicamente orgânico, e metálico por possuir o elemento químico metal, mercúrio.
Quando essas transformações ocorrem no ambiente, normalmente elas levam à formação de substâncias químicas, de metabólitos que são menos tóxicos. No entanto, infelizmente, no caso do mercúrio, não é isso que acontece. Ou seja, o metilmercúrio ele é muito mais tóxico do que o mercúrio elementar. E por que isso acontece? Porque com a adição dos grupamentos orgânicos, o mercúrio se torna mais lipofílico. E uma vez lipofílico, ele se torna mais disponível para os organismos. Normalmente, ele costuma cair na cadeia alimentar, podendo inclusive ser biomagnificado. Esses mecanismos de transformação e de metilação do mercúrio, como eu já mencionei, eles ocorrem no interior de micro-organismos e são mediados por metabolismo enzimático, pela maquinaria enzimática dessas bactérias e arqueias. Considerando, então, as diferentes formas em que o mercúrio pode ser encontrado, nós temos, como eu acabei de mencionar, que o metilmercúrio ele é a forma mais tóxica. E ele é a forma mais tóxica exatamente por ser mais lipofílico. Note que tanto o cloreto como o iodeto de mercúrio, por serem elementos inorgânicos, ou seja, não têm grupamentos orgânicos, eles acabam tendo uma menor disponibilidade para o organismo do que a forma metilada. Isso, em parte, responde por um aumento na toxicidade, em alguns casos na ordem de 100 mil vezes. Então chegamos talvez ao que foi o incidente mais grave da história da humanidade, ligado à emissão de um contaminante ambiental. Tá? Essa é a cidade de Minamata, localizada no sul do Japão. Minamata ela se localiza às margens de uma baía e, dando mais um zoom aqui no mapa, nós temos uma baiazinha menor, né, nas proximidades dessa baía maior, que chama Baía de Minamata. Pois bem, próxima à Baía de Minamata havia uma fábrica, uma planta de produção de cloro-soda, chamada Shiso, e por volta de 1950, 1955, um pouco antes do incidente, essa fábrica ela realizou alterações na sua planta de produção. Com essas alterações, aumentaram as emissões e a formação de metilmercúrio, e o efluente dessa fábrica era lançado num canal que caía aqui nessa baía e posteriormente escoava para a Baía de Minamata. Isso, gente, aconteceu por anos, de forma indiscriminada. Até que os moradores da cidade começaram a perceber alterações em seus pets. Isso mesmo, principalmente gatos. Eu tenho aqui um videozinho, ele é super curto, que mostram alguns comportamentos pouco ortodoxos, vamos dizer assim, que eram observados nos felinos, que eram animais de estimação das comunidades de pescadores que viviam na cidade de Minamata. Esse comportamento era conhecido como gatos dançantes. E, após o incidente, as investigações mostraram que esses sintomas em gatos eram provavelmente um reflexo do que viria logo em seguida a acontecer em seres humanos, visto que o mercúrio ele provoca distúrbios sensoriais, tremores, perda de visão, perda de audição, fraqueza, paralisia e até morte. Não tardou ao problema começar a ser observado em seres humanos. Cerca de 2.000 pessoas morreram na época do incidente e mais de 3.000 pessoas foram afetadas pelas consequências do incidente. Existem estudos que mostram que socialmente a comunidade de pescadores de Minamata sofre até hoje com as sequelas do incidente. Um outro aspecto importante relacionado ao metilmercúrio é a sua teratogenicidade, ou seja, ele é capaz de induzir más formações durante o desenvolvimento embrionário, o que levou a afetar mesmo pessoas que não haviam nascido na época. O grande problema é que as autoridades locais e a própria fábrica demoraram muito a reconhecer o problema, e as pessoas continuaram a se alimentar do pescado que era capturado dentro da baía e que, portanto, pelos processos que eu acabei de mostrar, se encontravam maciçamente contaminados por acumularem e biomagnificarem o metilmercúrio. Então percebam que o metilmercúrio ele é um composto, por ser orgânico, né, devido às suas propriedades físico-químicas, capaz de biomagnificar. Ou seja, a sua concentração nos tecidos dos organismos
tende a aumentar nos níveis tróficos mais elevados. A consequência é que se seres humanos consomem esse pescado, certamente estarão ingerindo doses de mercúrio. No caso aí, da forma mais tóxica do mercúrio, que é o metilmercúrio. E, de fato, com investigações posteriores, ficou provado que foi exatamente isso que aconteceu em Minamata e que afetou todas aquelas pessoas. Existem processos judiciais de familiares dos pescadores, né, e das pessoas atingidas que se arrastam até hoje, ainda sem uma resolução jurídica. Pois bem, preocupado com esse incidente, algumas organizações não governamentais criaram, mais recentemente, um mapa do pescado mundial, associando a esse pescado os riscos de contaminação. E note que a gente tem, então, esse infográfico aqui, onde mostra espécies de pescado, aqui no centro, que, se consumidas, representam um risco muito alto. E aí o risco vai diminuindo na medida em que nós vamos chegando nas bordas do círculo. Então, essas organizações não governamentais recomendam que o consumo das espécies aqui do centro, principalmente essas azuis mais claras e amarela, seja o mais esporádico possível, ao passo que praticamente não existe risco em consumir essas espécies aqui que estão na borda. Eu vou deixar aí, depois vocês param o vídeo e dão uma olhadinha para poderem orientar aí as suas escolhas de pescado para alimentação. E o mercúrio no Brasil? Já falei um pouco, nós temos principalmente dois tipos de fontes comuns no Brasil, separadas tanto no tempo como no espaço. Uma é a clorossoda, né, que reduziu bastante a partir da década de 80, e a outra é o mercúrio no norte do Brasil, o mercúrio do garimpo no norte do Brasil, que representa um problema até hoje. Mas eu trouxe aqui um estudo de uma colega, a Vanessa Hatt, da Universidade Federal da Bahia, um estudo publicado recentemente na Marine Pollution Bulletin, onde ela analisou testemunhos sedimentares datados e analisou as concentrações e os fluxos de mercúrio para a região. E mesmo dentro da localidade da Baía de Todos os Santos, esses são os dois testemunhos aqui que ela mostrou no resumo gráfico, né? Percebe-se diferenças bastante significativas entre as concentrações. No entanto, os dois gráficos, principalmente esse aqui que fica nas proximidades de Salvador, mostram que, com o passar dos anos, ó, aqui está por volta de 1981, os níveis de mercúrio e também os seus fluxos foram gradativamente reduzindo até os dias atuais. Já aqui na foz do rio Subaé, se eu não me engano, esse nome desse rio aqui, houveram aumentos aqui também até por volta de 1979, mas houve aqui uma pequena redução. Bom, de qualquer forma, independente das questões de legislação, nós sabemos que existe um certo uso ilegal desses elementos para fora das legislações. Nós sabemos também que a nossa região aqui na Baixada Santista é uma região que historicamente foi impactada por vários elementos químicos, incluindo o mercúrio, e portanto é muito importante ter um certo nível de cautela quando se consome algumas espécies de frutos do mar. Para quem quiser mais informações, existe no site da CETESB um relatório sobre a concentração desse elemento e também de outros contaminantes no pescado coletado na região. E também é interessante levar em consideração que existem legislações ambientais nacionais e globais que estabelecem os limites considerados seguros para o consumo de pescado. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenha esclarecido bastante e, como de costume, vai aqui minha perguntinha. A contaminação por mercúrio em Santos, ela é um problema relevante, local, relacionado aos aportes, aos lançamentos de origem antropogênica? Ou será que os folhetos sedimentares, o folheto litológico que compõe a estrutura geológica aqui da nossa localidade, naturalmente já possui muito mercúrio nas suas rochas geradoras? Eu quero que vocês consultem a literatura e aí podem colocar comentários aqui embaixo no vídeo para a gente discutir. Muito obrigado e até a próxima.